Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Hoje a gente tem mais um tema para introduzir, então, né? Sim, eu tô muito empolgada para esse tema de hoje. A gente vai falar hoje sobre a comunhão com o Espírito Santo. Qual que é o tema de hoje? Relacionamento. Achei que era escatologia. Todas as pessoas na face da terra se relacionam com alguém, por mais que elas não queiram ou não. Ela vai no banco, ela vai no mercado, ela vai alugar um carro, ela vai abastecer, ela vai pegar o ônibus. Relacionamento. Né? Então, por isso que é importantíssimo esse tema de hoje. A gente tem muita coisa para falar. Relacionamento, por quê, para quem, como, onde, por que eu não posso ter, ou por que eu quero ter, ou por que eu não ando querendo ter. Vamos entender, calma, tá tudo bem. Quero pedir a gentileza de você nos acompanhar pelos próximos 4, 5 vídeos para que a gente possa realmente digerir esse assunto, né, Rômulo? Eu espero que dê até mais tempo, né, de conversa do que só isso. Mas é um assunto com certeza que é importantíssimo. É algo, parece que o ser humano ele pode tentar fugir disso, mas não existe como. Não. Ele vai sempre voltar para aquilo, sempre vai voltar para aquilo. Parece que a vida do homem sempre vai ser social, sempre vai ser comunhão, sempre vai ser relacionamento. Até parece que foi criado para isso, né? Parece que existe um bom motivo para isso. Vamos começar já, então, pegando esse gancho que você falou. Toda a humanidade anseia por se relacionar. Até aquelas pessoas que no momento falam: tô de boa, nunca mais vou me relacionar com ninguém, ou porque me frustrei, ou porque não quero mais, ou porque foi uma decisão que eu tive. Em algum momento do dia, seja de tarde, seja manhã, seja de noite, seja madrugada, bate aquela sensação de: por que eu não estou me relacionando com alguém? Seja família, seja vizinho, seja amoroso, seja filho, sei lá. Por que, Rômulo? Explica pra gente. Onde que surgiu essa questão de relacionamento? Aonde que começou essa questão de relacionamento? Eu queria entender por que já começou a entrevista. Não é você já trazendo um pensamento. Carvalho e Rômulo Carvalho. That's já who we traz um are. pensamento aí, Luísa, a respeito de comunhão. Você começa e eu engreno. Lá, na verdade, uma das coisas que eu penso que seria importantíssimo para a gente começar a conversar sobre esse assunto todo é colocar alguns parâmetros, né, alguns limites dentro da conversa, algumas definições também. Então a gente pode entender o que de fato o ser humano ele foi feito para a comunhão, ele foi feito para o relacionamento. Deus ele sempre teve o sonho de ter uma família na terra. E família é a maior representação de comunhão, de relacionamento possível. É o exemplo para todos os outros tipos de relacionamento, né? A gente tem um padrão estabelecido por Deus. Eu quero uma família, então eu estou criando um ser capaz de se relacionar comigo, E quando a gente começa a entender isso aqui, a gente já começa a perceber a importância da comunhão, a importância do relacionamento. O maior relacionamento e o mais importante é de fato o relacionamento entre Deus e os homens, né? E como que isso se dá, como que isso funciona. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou para que pudesse ter comunhão. Tanto é que Ele conclui a obra, Ele termina a criação, Ele cria o homem no 6º dia, e no 7º dia, quando o homem levanta, né, vamos brincar assim, ele acorda e ele vai falar assim: e aí Deus, o que a gente faz hoje? O que vai acontecer hoje? Deus fala: não, senta aqui, hoje é dia de descanso, hoje é dia onde a gente vai ter uma conversa, hoje é dia de relacionamento, hoje é dia da gente conhecer um ao outro, a gente ter uma boa comunhão, né? E você vê isso durante a Bíblia inteira, esse desejo de Deus se relacionar com o homem, né? Então lá no Éden você vê que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Ele queria ter comunhão com o homem ali, né? Existem algumas pessoas que falam que não é, mas tem um versículo que diz que nos leva a entender, nos permite compreender que Deus de fato vinha
passeava no jardim e tinha comunhão, né? Na viração do dia tinha um momento de comunhão, de conversa com o homem, como se fosse assim, né? O que você fez hoje, Adão? E, né? Esse estilo de vida ali, você pode entender isso através do versículo. E Deus então tinha criado todo esse ser que era um ser capaz de ter um relacionamento com Ele. E o interessante a gente pode falar depois sobre isso, mas o interessante é que era um ser que não era obrigado a ter um relacionamento com Ele. Era um ser que agora surgiu, que Deus criou, que poderia escolher se ele deseja ter um relacionamento com Deus ou não. E essa é a grande surpresa em toda a criação, porque agora existiam seres que poderiam dizer, eu não quero, e esses seres também poderiam dizer, eu quero ter comunhão com você, Deus. Então Deus tinha todo esse acesso ao homem, o homem esse acesso a Deus. Isso baseava a vida do homem, né? Conforme eu estava falando, desde lá do jardim no Éden. Depois você vê Deus falando assim, eu construirei Moisés, construa para mim um tabernáculo, porque eu quero tabernaculizar, essa palavra não existe, mas eu quero habitar, eu quero morar no meio do meu povo. E aí a forma como ele arranjava, ele sempre arranjava uma forma de poder estar. Depois nós vemos que ele enviou Jesus para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar em nós, para que ele pudesse tabernaculizar em nós, né? Habitar em nós como o templo do Espírito. E esses que são filhos de Deus, eles têm o Espírito em si para que eles possam ter comunhão. Então você vê a história bíblica inteira, todos os momentos, todo o tempo, Deus falando sobre essa comunhão, esse relacionamento que Ele quer ter com o homem. Então você vê, algo fantástico, né? Deus realmente deseja, Ele tem esse plano, esse propósito para nós. E sabe o que eu achei bonito no que você falou? Me lembrou de uma frase que a gente... É bem normal a gente ouvir a seguinte frase: quem quer dá um jeito. Com certeza você já ouviu, Rômulo, com certeza você que está me ouvindo aí também já ouviu. E tal pessoa não foi em tal evento, tal pessoa não foi em tal show, tal pessoa não apareceu na tal festa, não foi em... Mas quem quer dá um jeito. Então se a pessoa não apareceu aqui é porque ela não queria, senão ela daria um jeito. E o Espírito Santo me colocou bem isso. Eu falei, meu Deus do céu, Deus sempre deu um jeito de ter relacionamento conosco. Não, mas eu criei você, agora senta aqui e vamos se relacionar. Tá, mas Adão e Eva escolheram se afastar. Mas tudo bem, eu escolho achar um jeito, porque eu quero ter um relacionamento com você, Jesus. Agora, se você aceitar Jesus, sempre Moisés, igual você falou, não, então eu quero. Deus, você quer? Quero. Vou achar essa é a maneira que Deus encontrava, né? E que lindo a gente poder perceber isso e saber de que isso pode ser real e realidade em qualquer área da nossa vida, qualquer geração que passe sobre a face da terra. Porque aquilo que Deus decidiu não muda devido ao ano, não muda devido à circunstância, né? Mas a palavra dele permanece. Então a escolha que ele um dia teve em querer se relacionar conosco ecoa em qualquer área das nossas vidas. As pessoas acreditando ou não, né? Porque o tanto de gente que tem aí na face da terra, e nem todas acreditam nisso. Mas isso é para elas também. Com certeza é para todos. E você vê essa marca no ser humano, né? Ok, não importa, vamos dizer assim, eu não acredito que eu quero me relacionar com Deus, mas você não vai conseguir negar que o ser humano foi feito para relacionamento. Porque por mais que você tente fugir, a cura de vários problemas sociais, a cura de vários... é por causa da disfunção de relacionamentos que existe. Né? O problema, né? Mas quando você traz relacionamento, quando você traz a comunhão, inclusive entre as pessoas, você percebe que, nossa, o ser humano de fato foi feito para... Você pega pessoas que passam um tempo demais longe dos outros, né? Aquilo ali alimenta o egoísmo na natureza humana, aquela coisa toda, que faz com que o ser humano sofra, tenha contendas e brigas e discussões e todas essas coisas aí, resultados do egoísmo. Então você pega, se você pegar lá no princípio, né, Gênesis capítulo 2, aí eu peguei aqui alguns versículos aqui que diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Então, aqui tem uma boa afirmação. Não fique sozinho. Você foi feito para relacionamento. Né? Se você não entender que você foi feito para ter um relacionamento com Deus,
você vai entender que você de fato foi feito para relacionamento. É. Porque não é bom que o homem esteja só. E aí ele coloca um primeiro padrão de relacionamento aqui. Ele fala assim: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí você pula alguns versículos e diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Uau. Você vai perceber aqui, olha, não é bom que... Aqui, só nesse texto aqui, a gente vai gastar, acho que toda a temporada Muito bom, né? nele aqui. Mas não é bom que o homem esteja só. É. Deus está falando o seguinte: o homem foi feito para um relacionamento, o homem foi feito para a comunhão. E se o homem não tiver com o que se o homem não se relacionar com a coisa certa, ele vai se relacionar com alguma coisa. Uau. Então, o primeiro princípio que eu entendo aqui é Deus falando assim: não é bom que o homem esteja só. E aí depois você lê toda a história da criação da mulher, do surgimento da mulher ali também. Mas acho que uma das primeiras coisas que Deus quer ensinar para a gente hoje, né, nessa série de vídeos a respeito de relacionamento, é: o homem foi feito para comunhão. E se ele não estiver se relacionando, tendo comunhão com Deus, ele vai se relacionar com alguma coisa. Uau. Ele vai buscar que aquela coisa supra a necessidade dele. Também não, ele vai ter um relacionamento com alguma coisa, né? E ao se relacionar, você é feito para assumir as características daquilo que você se relaciona. Então, o homem estava num jardim, lá no Éden, e ali ele tinha relacionamento com Deus, né? E ele pegou a forma, as características, ele conversava com Deus. Você consegue imaginar o tanto de conhecimento, de sabedoria que era transmitido direto ao homem ali, né? Porque ele estava se relacionando com Deus. De repente, vem lá, você pega ali Gênesis 3, onde vai acontecer toda a bagunça ali, né? Mas entrou um terceiro ser nesse relacionamento. E a mulher deu ouvido a Satanás e ela começou a se relacionar com Satanás. Ou seja, ela começou a duvidar do relacionamento com Deus, ela começou a não ter certeza do relacionamento com Deus, e ela deu ouvidos a um terceiro, a um novo relacionamento. Ela começou a se relacionar com quem outro não deveria ser, com quem não relacionar. deveria. E ela tomou... E ela se tornou parecida com aquele ser. Ela se tornou, ela se amoldou ao padrão daquele novo relacionamento que ela tinha. Daí você vê então, durante toda a Bíblia, né, durante toda a história bíblica, esse desejo de Deus de ter comunhão com o homem, não para que ele seja adorado pelo homem, não para que ele seja louvado pelo homem, não para que ele seja engrandecido pelo homem, não para que ele seja... Mas você vê que o desejo dele é o seguinte: homem, cante um louvor para mim. Homem, ore comigo, ore para falar comigo, né? Passe tempo comigo, medite na minha palavra. Porque Deus está falando assim: homem, o relacionamento é capaz de moldar você. E se você não se relacionar comigo, você vai se relacionar com algo. E esse algo vai moldar você de uma forma negativa. Uau. Por isso ele não está falando assim: me louve, me adore, medite na minha palavra, porque assim eu vou me sentir importante. Não, Deus não tem complexo de inferioridade. Ele não tem esse problema. Mas ele está falando assim: ei, tenha comunhão comigo, medite na minha palavra, porque isso vai fazer bem para você. Você é um ser relacional, você é um ser de comunhão, e se você tiver comunhão comigo, você vai se amoldar ao meu padrão e não ao padrão destes que pode te trazer morte, destruição, desgraça. Então Deus, quando fala: ei, venha ter comunhão comigo, Ele nos chama para a comunhão. Ele não está querendo ter vários seguidores, né? Ele não está querendo ter vários seguidores, Ele não está querendo que as pessoas dê like naquilo que Ele faz. Não, ele de fato está cuidando daqueles que podem ter comunhão com eles, porque Ele sabe, o homem é um ser relacional, e no relacionamento ele é moldado. Então se relacione comigo, que sou Deus, para que
você possa ser moldado ao padrão de Deus. Não é bom que o homem esteja só, né? Esse é o princípio de tudo aquilo que a gente faz em vida. Você encontra aqui o princípio do sacerdócio, né? De estarmos conectados com Deus, de estarmos em comunhão com Deus, né? Então eu vejo isso. Por isso que é tão importante entendermos primeiro comunhão com Deus, relacionamento com Deus, os padrões desse relacionamento, né? A natureza do homem ser também de comunhão, para depois a gente poder compreender o quanto isso influencia e desdobra em pequenos relacionamentos, em pequenas quantidades, num relacionamento de amizade, num relacionamento de sociedade, num relacionamento de casamento e essa coisa toda assim, né? Forte. Não, e faz todo sentido, porque Deus é amor. Então, em nenhum momento ele falou, não, se relaciona comigo porque é bom para mim, porque é o que eu quero. Não, ele nunca fez, ele não tomou nenhuma atitude pensando nele. Porque se fosse, ele nem teria criado a gente, né? Para quê? Se ele já estava bem, se ele já é autossuficiente, já é onipotente, onipresente, ele não precisa de nada. Mas sendo amor, ele pensou em amor, ele decidiu criar, ele decidiu amar. E assim, nós ouvindo a palavra de Deus, nos submetendo, dando credibilidade para o que ele nos disse, a gente consegue exercer amor e passar para frente amor. Porque nós não olhamos para o que nós queremos, para o que nós almejamos, mas sim, como que eu posso exercer amor nessa próxima função? Ou nesse relacionamento, nessa área em que eu estou vivendo? E aí muda tudo. E eu gosto de 2 versículos que a palavra de Deus diz, que eu estava refletindo esses dias, e até lendo em inglês, eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Que quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser childlike, mas not childish, que nós deveremos ser como criança, mas não deveremos pensar como crianças. E eu, olhando esses versículos, eu percebi que tem tudo a ver com relação à maneira que Ele quer que nós nos vejamos também. Porque se a gente não nos vê da maneira correta, a gente não tem a base correta, todos os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, as nossas falas vão ser falhas. Porque a gente não está baseado naquilo que Ele quer que a gente esteja. Por exemplo, Mateus 18:3 diz, e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Então aqui, ele está dizendo que nós deveremos nos tornar, se tornem como crianças. No sentido da inocência, no sentido de viver como as crianças vivem, ser como elas. Mas 1 Coríntios 14:20 diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Por quê? Porque a criança literalmente, né, solta 20 crianças e uma bola. Em nome de Jesus, que tudo seja pacífico, mas a tendência é, pelo menos algumas delas, batalharem por aquelas bolas. Por mais que você coloque 20 bolas, então, cada uma de uma cor, a que está do lado vai falar, mas eu quero amarela, porque eu quero a roxa, porque eu quero não sei o quê. Ou bota a bola ali, nem é da criança o brinquedo, ela vai pegar e vai falar, é meu. Por quê? Porque ela é criança, mas ela está pensando como uma criança, pensando no que ela quer. E a palavra de Deus nos diz que nós deveremos ser como as crianças, sermos inocentes como as crianças, mas deveremos pensar como os filhos maduros, e não pensar como crianças, e não pensar no que nós mesmos queremos, no que é bom para mim, no que só eu quero, mas pensar em além, sabe, como que eu consigo agir de propósito para manifestar o amor, para manifestar a paz de Deus em qualquer área, em qualquer relacionamento. Como que eu consigo viver assim? E ali, continuando, a palavra de Deus diz em Lucas, e eu amo esse versículo, porque eu falo isso aqui, não se encaixa no padrão do mundo. Não faz sentido. Olha só o que Jesus fala. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Sabe, não faz sentido nenhum isso no padrão humano, se a gente for olhar. Porque como que, se alguém tiver vindo de mim, tirar meu telefone, como que eu vou falar, peraí que eu tenho também um iWatch, não é iWatch, como é que é o nome? Um relógio legal, iPhone, iWatch, que vergonha, um smartwatch, ou um tablet, ou um iPhone, ou um iPad, ou um, sei lá. Pera, não leva só isso, leva os outros. Não faz sentido. Quem que faz isso, pelo amor de Deus? Não funciona assim. Não, você está me batendo, está me machucando, mas peraí.
bate do outro lado também. É até, de certa forma, um desaforo, né? O que, cara? O que você está falando? Mas assim, por quê? Porque o reino de Deus, ele não se encaixa na nossa mente humana, nessa nossa maneira humana de viver as coisas. Por quê? Porque nós, muitas vezes, agimos como filhos imaturos, que não sabem o que quer, que não têm o relacionamento de Deus como base sobre as nossas vidas e, de fato, queremos o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e não é assim. E eu gosto porque Jesus continua ali no versículo 35 e 36 de Lucas 6 e diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Meu Deus do céu, hoje no mundo a gente tem empresas que criam possibilidades de emprestar dinheiro para os outros só porque vão querer lucrar, né? Eu sei que ele não vai me devolver, então eu coloco juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Né? Então, assim, a mentalidade humana é ao contrário, não tem nada a ver com isso aqui. Mas a gente está olhando aqui o padrão divino do que Deus está querendo falar para a gente. Então, ao você emprestar sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão, olha só o que a palavra de Deus diz, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele é bondoso para os que são ingratos e maus. Eu e você que está me ouvindo, com todo respeito, por mais bonitinho que você seja, por mais que você tenha tido a melhor educação do universo, nós não merecíamos o amor de Deus. A gente não merecia o perdão de Deus. Nós não merecíamos. Não tem nada que a gente possa fazer para que a gente realmente mereça tudo aquilo que Ele nos deu. Mas aqui, de fato, diz: Ele é bondoso com os ingratos e maus. Graças a Deus por causa disso. Mas, além disso, Ele pede para nós: seja eu e você também misericordiosos com todas as pessoas, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sabe que então que o nosso relacionamento, quando a gente falar com as pessoas, seja com o chefe, com a professora, com o diretor, com o motorista do Uber, sei lá, qualquer pessoa sobre a face da terra, que a gente possa agir com bondade, pensando que nós podemos usufruir da natureza divina, a natureza que um dia Ele nos conquistou. Sermos e estendemos o amor do Pai, não pensando naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, naquilo que precisa acontecer, porque você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Tanto faz o que aquela pessoa fez para mim ou não. Machucou? Tá, chora, né? Apresenta perante Deus, mas decida agir conforme a natureza divina que você tem. Decida agir em amor. Por isso eu quero perguntar para você: será que as frases que você proferiu no seu dia de hoje, você proferiu em amor, ou você proferiu baseado naquilo que você imaginava que você queria que acontecesse? Será que você refletiu a natureza divina? Será que você se relacionou com aquela pessoa, com aquela circunstância, de maneira que aquela pessoa olhou e falou: uau, sabe, aquela pessoa foi de fato bondosa comigo, ou aquela pessoa saiu danificada? Porque qualquer relacionamento, quando a gente fala com pessoas, eu posso sair desse relacionamento, não do relacionamento, mas parar de conversar com você, eu posso sair dali como: uau, eu falei com o Rômulo e agora eu estou me sentindo um lixo, porque ele me fez eu me sentir péssima. Ou eu posso sair de encontro de alguém e falar assim: uau, essa foi a melhor conversa que eu já tive na minha vida. Sabe, porque isso é real, isso é verdade, em qualquer momento das nossas vidas. Sendo a pessoa tendo autoridade sobre você ou não, né, de hierarquia na empresa ou não, mas você tem essa possibilidade de se relacionar com as pessoas. E eu te pergunto: como que as pessoas vão sair da sua presença? Se sentindo amadas ou se sentindo danificadas? É uma pergunta para mim? Não, é só uma pergunta mesmo que... É uma pergunta para você. Rômulo, como que as pessoas, ao olharem para você, ao saírem de um relacionamento, de uma reunião, de uma conversa com você, se sentem? Como que você pensa? Qual que é a sua base? O que você... Esses dias eu aprendi que relacionamento... E tem um tripé que sustenta o relacionamento: amor, confiança e serviço. Então, todas as vezes que a pessoa ela sai da sua presença, vamos esquecer a possibilidade dela ser egoísta do jeito dela também, né, as expectativas dela, aquela coisa. Vamos tirar isso de lado, né? Uhum. A gente é responsável por aquilo que a gente faz, e não, né, da forma como a gente pensa, e não pela forma como os outros entendem. Mas a maioria das vezes que alguém sai chateado, sai emburrado, sai triste, é porque uma dessas características do tripé
não estava naquela conversa, não estava naquele relacionamento. Né? Então, por exemplo, o amor de Deus é incondicional. Sim. Quando você está numa conversa e você está ali amando de forma incondicional, você está marcando um ponto positivo para que a pessoa saia da sua presença e se sinta amada. Quando você está num relacionamento e você quebra a confiança, né? Ou a pessoa quebra a confiança, tipo, te faz algo, aquilo ali é um ponto negativo para que aquele relacionamento se desfaça, ou nem se desfaça, seja fragilizado. mas que aquele momento alguém se sinta ofendido. Mas quando há confiança, aí você vê que aquele é mais um ponto positivo para que a pessoa saia da sua presença se sentindo amada. E quando você está naquele lugar e você que deseja servir e não ser servido, é mais um ponto positivo para que a pessoa se saia amada. Ou seja, todas as vezes que você vai fazer uma reunião, todas as vezes que você vai se relacionar de qualquer forma com alguém, né? Se você tiver esse gabarito em mente, né? Amor, confiança e serviço. Olha, eu vou entrar ali e eu vou agir de maneira incondicional. Eu não estou querendo arrancar algo daquela pessoa, né? Eu estou aqui para amar. Eu vou me doar. Sim. Né? Eu não estou aqui para fazer ela me aceitar, mas eu estou aqui para confiar nela, né? Eu estou aqui para abençoar ela, e eu estou aqui para servir e não para ser servido. Eu estou entrando nesse relacionamento, eu estou entrando nessa reunião, eu estou entrando porque eu estou aqui para ser bênção. Eu vou servir. Não, a minha ideia não é eu ser servido. Você vai sair dali sem mágoa, sem tristeza, sem rancor, sem dor, né? Mas o que acontece? O mundo exige algumas coisas de nós e a gente acaba cedendo, né? Eu quero muito aquele emprego. Então eu entro na entrevista de emprego, não é de maneira incondicional, porque eu não estou ali apenas para amar aquele entrevistador, eu quero algo dele. Não é de uma maneira de confiança, porque eu desconfio que ele não vai me contratar. E não é numa maneira de serviço, porque eu quero ser servido pelo salário, por alguma coisa daquela empresa. Então eu entro ali já com tudo baseado em mim. Isso me traz insegurança, isso me traz incerteza, isso me traz arrogância, isso me traz... Todas as desgraças do egoísmo se manifestam ali, né? Então, não, eu preciso ser melhor. Não, entre ali para amar, confiar, servir, e você vai ter uma boa entrevista, né? Da mesma forma, a gente pode falar talvez sobre namoro, né? Quando a gente fala sobre namoro, se você não entender o seu namoro com essa ideia de que eu tenho um objetivo central, de que é o mesmo objetivo que de Deus para o homem e para a mulher, de se tornarem um. Ou seja, o objetivo do namoro é chegar ao casamento. Então eu estou namorando com esse objetivo, eu vou chegar ao casamento. E eu vou basear esse relacionamento até esse casamento. E depois no casamento também, mas começa uma nova etapa, vamos dizer assim. Essa primeira etapa do namoro, eu vou basear ela em amor, em confiança e serviço. Caso não termine em casamento, a gente entenda que a gente não vai casar. Qual é a marca que eu deixei? Eu deixei uma marca de que não fui incondicional, eu fui condicional, né? Eu queria as coisas para mim. Se ela não agisse desse jeito, na questão do menino, né? Se ela não fizesse assim, não fizesse assado, não fosse assim, não fosse assado, eu não queria ela mais. E deixei algumas marcas, alguns traumas, alguns pensamentos até na pessoa de que não, ele me deixou por causa disso, então eu sou incapaz, porque eu não fui capaz de corresponder às condições daquele relacionamento. Uau. Ou eu não coloquei condições nenhuma e de fato eu era apaixonado por aquela pessoa pelo que ela é e pelas características e por aquilo que ela tem a oferecer. Não era condicional esse amor. Normalmente, se não for condicional, já vai terminar em casamento, né? Confiança. Quando a gente terminou esse relacionamento, a pessoa com quem eu terminei, ela vai falar que eu não sou digno de confiança, ou ela vai falar que eu sou digno de confiança?
Os segredos dela, os pensamentos dela, os sonhos dela estão guardados comigo, mesmo eu terminando esse relacionamento? Ou eu sou alguém de mau caráter, onde exponho a pessoa, quebro a confiança, revelo o que ela pensa, né? A intimidade que ela me ofertou, eu estou expondo, né? O que eu estou deixando nesse sentido? Confiança num namoro. E também serviço. Eu estou ali para que ela me dê alegria, ela me satisfaça, ela não sei o quê, ou estou ali entrando para servir, estou entrando ali para abençoar, estou entrando ali para, sabe, cara, eu vou entregar para ela todas aquelas coisas que eu sei que ela gosta, eu vou tentar fazer o máximo da minha parte para sempre servi-la, para sempre abençoar, para sempre poder organizar as coisas que ela gosta, do jeito que aquela pessoa gosta. Então, no namoro, se você tiver esse pensamento, esse namoro, eu quero que resulte em casamento, porque senão não vale a pena o namoro, não faz sentido, né? E eu vou entrar nesse relacionamento de namoro com esses 3 pensamentos: amor, confiança e serviço. Caso você termine esse relacionamento, caso esse relacionamento acabe, caso você não venha a se casar com essa pessoa, que marca você deixou, né? Você vai poder passar por essa pessoa vai dizer assim: ali vai um menino, uma mulher, um homem, uma menina de Deus? Ou você vai passar por aquela pessoa e ela vai poder falar assim: não, ele fere os princípios do amor, ele fere os princípios da confiança, ele fere os princípios do serviço, né? Ali não vai uma pessoa de Deus. Qual é o testemunho que vai ser dado caso esse relacionamento termine? É assim que nós devemos namorar, com esse pensamento, né? Com essa forma. E isso serve para todos os tipos de relacionamento, né? Sim. Vencemos a etapa, vamos pensar assim, vencemos a etapa do namoro, então agora vamos nos casar. No casamento, amor, confiança e serviço, né? Eu amo aquela pessoa ali, mas não tem como conviver com ela tal, porque ela quebra sempre a confiança, o serviço, né? Muitos casais passam por um negócio que ela não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo outro, não está fazendo... Ou eu imaginava que ele ia fazer tais coisas, ele não está fazendo tal coisa, não está fazendo tal coisa, não está fazendo tal coisa. E se você perguntar assim, mas a pessoa, enquanto você namorava, ela cozinhava para você, lavava roupa? Vai falar que não. Não, mas eu sempre quis que fizesse. Porque, né, aquele exemplo, né? Exemplo sempre cai no... Existem exceções para exemplos, mas um exemplo, né? A pessoa se relacionava com a namorada, com o namorado, e ela não tinha a roupa lavada e essas coisas, né? E a cama arrumada, ou não tinha ele provendo para ela, porque isso eram coisas dos pais. Morava com o pai, a mãe lavava, né? O pai ajudava, aquela coisa toda. Agora você entra num relacionamento, você se casa com aquela pessoa e agora você está exigindo que ela faça essas coisas. Tudo que ela nunca fez. Tudo que ela nunca fez. Então antes você se relacionava por quem a pessoa é. Era incondicional, era de confiança, Agora, com o passar dos anos, você está exigindo que ela se relacione com você por aquilo que ela faz. Né? E isso é contrário ao pensamento cristão, porque Deus, ele se relaciona com você por aquilo que você é. Ele te permite que você tenha comunhão com Ele por aquilo que você é, e não por aquilo que você faz. Amém. Então isso acaba destruindo, né? Desgastando, não destruindo, porque não tem como destruir, mas acaba desgastando todo o relacionamento. Por quê? Porque esse tripé, né? Amor, confiança e serviço, acaba sendo ferido, né? E aí começam os desgastes, começam as discussões, começam as brigas. Então você vê muito disso nos relacionamentos, e eu acho que a forma das pessoas não saírem ofendidas da sua presença é se você estiver ali para um relacionamento. E relacionamento você vai entender que é amor, confiança e serviço. E faz todo sentido, porque até em algumas
algumas pessoas em alguns relacionamentos fazem. Não, então eu vou fazer, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou passar, eu vou cozinhar, eu vou trazer a flor, eu vou dizer que está linda. Porque daí, quando chegar em casa, aí tem. Ou quando for fazer tal coisa, aí ela vai topar. Aí quando eu for perguntar para ir jogar futebol, aí ela vai me deixar. E até o próprio serviço está errado também, né? Por quê? Porque está servindo pensando no que eu posso ganhar com aquele serviço. Isso, está servindo sem amor. Isso. Por isso que o tripé é importante. Precisa ser. E quando você falou aqui, me lembrei de 2 Timóteo 3:1, porque já teve alguns gatos passados, nós falamos a respeito do fato de nós não estarmos aqui, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque conforme 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E daí quando você falou tudo isso, me lembrou de muitas pessoas que às vezes querem fazer algumas coisas, que querem estar com alguém, mas ao mesmo tempo elas falam assim, não, mas se tal pessoa não mudar, se tal coisa não acontecer, se isso não mudar o jogo, não adianta. E às vezes as pessoas falam, né? Eu agi dessa maneira porque a economia está ruim, porque a política está caminhando nesse sentido, porque meu emprego aconteceu isso, porque meus pais me disseram isso, porque meu namorado não me dá atenção. E vai sempre culpar alguém. E com todo respeito falando, é daqui para pior. Por quê? Porque no mundo jaz maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno, diz a palavra de Deus. Mas não tem problema, porque o versículo começa dizendo, sabemos que somos de Deus. Então, independente do mundo todo estar caótico ou não está, nós somos de Deus. E olha só o que diz 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, olha lá o que você falou com relação ao egoísmo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, literalmente aquele sentido de não tem como eu te perdoar. Ou por mais que eu te perdoe, eu nunca mais quero ver você na minha frente. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui a gente literalmente vê, eu prefiro fazer o que me satisfaz do que de fato receber a palavra de Deus na minha vida, e tendo a aparência da piedade, mas negando o seu poder. E a palavra de Deus diz, afaste-se destes também. Então o que eu quero te dizer é, o principal interessado, Deus não está interessado em mudar o mundo, Deus está interessado em olhar sobre o mundo e ver que nós podemos nos encontrar em Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus nós podemos exemplificar e desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou já. Então Ele não está interessado em mudar as circunstâncias, o jeito que o teu chefe te trata, o jeito que você está vivendo, o jeito que você, o tanto que você tem na conta, o tanto que você não tem na conta, se você está namorando, se você não está namorando, não é isso. Ele está interessado em mudar, em transferir, em fazer com que você acesse tudo que Ele já te deu, e para que você altere essas circunstâncias. Mas uma pergunta que eu também quero fazer para você que está nos ouvindo é, e se por um acaso as circunstâncias não mudarem ao seu redor? Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a maneira que você vai se relacionar com pessoas? Qual vai ser a maneira com que você vai decidir agir, decidir falar, decidir retribuir amor? Vai ser com amor, confiança e serviço? Ou se talvez algumas coisas não alterarem, não mudarem do jeito que você quer, você não vai agir dessa maneira? Porque é isso que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com um relacionamento. O tempo todo, aqui a palavra de Deus diz, e eu gosto disso, quando eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, um dos frutos do Espírito é domínio próprio, e não domínio dos outros. Porque, eu ia falar uma coisa, mas entre aspas, seria legal ter o domínio dos outros, né? Já pensou? Mas ao mesmo tempo, Deus o livre, não? Já pensou, Deus? Por isso que Deus diz, e aqui nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, onde as pessoas não terão domínio próprio. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter o domínio próprio, para que de fato nós possamos entender quem nós somos, usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos exemplificar o que Ele nos deu para outras pessoas também, através de uma palavra, através de um serviço, através de um olhar, através de uma atitude. Senão a gente o tempo todo está querendo controlar. É muito fácil para mim olhar para você, Romulo, e falar assim, pô, eu queria que você tivesse feito o almoço, você não fez. Queria que você tivesse lavado a louça, você não fez. Queria, você não fez. E ao mesmo tempo, você jogar para mim também, tá, eu queria que você fizesse isso, e você também não fez. Mas ao mesmo tempo, e se nós mudássemos a nossa mente e soubéssemos quem nós somos, o que nós podemos falar, isso que é uma coisa que a gente, né,
Não tem como falar sobre relacionamentos, não. Mas falar. Gente, pelo amor de Deus, a humanidade tem mania de achar que o óbvio é óbvio. Se eu não falar para você, falar assim, olha, não gostei talvez da maneira que você falou, como que você vai saber? E eu posso falar, porque eu tenho certeza que tem mulheres que estão me ouvindo nesse momento, e o tanto de briga, o tanto de quebra, de ruptura de amizade, de relacionamento que tem, porque as pessoas imaginam coisas umas sobre as outras, ao invés de falarem, né? Ó, tal coisa me machucou. Começa pensando assim, não deveria ser, sabe, o combustível daquele relacionamento, não deveria ser, não, você me trata bem, você me trata bem, você me trata bem. No dia que você acordar, né, não, de cara com a vida, e não tratar aquela pessoa bem, a pessoa vai falar, eu não posso mais me relacionar com você, pelo amor de Deus. Olha a maneira que você está me tratando. Sabe, o combustível do relacionamento é a maneira que a pessoa te tratava, então. Não deveria ser, né? Deveria ser o combustível, né, divino, recebendo o que Deus fez. Mas, ao mesmo tempo, se por um acaso, algum momento, alguma coisa aconteceu, você não gostou? Por favor, abra sua boca e fale. Fale para a pessoa, né, eu não gostei da maneira que você me tratou, senti isso. E a humanidade tem mania de jogar, enfiar a goela abaixo, né? Você fez isso para mim. Você me machucou. Ao invés de a gente olhar para nós mesmos e falar, eu me senti de tal maneira, né? Porque a culpa é tua de eu ter me sentido assim, né? Foi você que fez isso. Só que se a gente for olhar e ver com relação à humanidade, esse é o caos mundial. Essa é a guerra. Esses são os conflitos de guerra que a gente vê sobre a face da Terra, né? É você que não fez. Se você tivesse aceitado o que eu te propus, se você. Mas quando a gente olha para Jesus, em nenhum momento ele olhou e falou assim, né? Ei, vocês são os corruptos, vocês são... Não. E sim, ele falou, olhem para Deus, né? Eu sou o Filho de Deus, quem vem a mim, quem tem a mim tem o Pai. Sabe, existe um acesso, existe uma oportunidade de você viver uma vida diferente. Sabe, aceite. E muda tudo quando a gente olha para esse tipo de atitude. Por isso que, por mais que dias, né, estão terríveis, lembre-se, você é de Deus. Que você possa olhar para esse versículo e você se apegar... Principalmente essa parte que diz, somos de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus. Por mais que algumas circunstâncias ao meu redor alterem ou não, eu sou uma pessoa de Deus. Eu decido agir em amor, eu decido servir, eu decido amar incondicionalmente e eu decido confiar. Por mais que aquela pessoa não devolva a confiança no mesmo nível. Não fale, não se vingue. Traíram minha confiança, então agora eu nunca mais serei uma pessoa de confiança. Não. Não seja você consequência... Não seja a sua atitude consequência de algo que alguém fez para você, mas que você possa ser resultado daquilo que Deus fez para você, que foi a obra completa de Jesus Cristo, que foi o carinho dele em cuidar das nossas vidas, em demonstrar amor, enviando o único Filho dele. Amém? Eu acho legal essa tua afirmação, a afirmação do versículo, né, que diz somos de Deus, porque isso de fato revela que o meu relacionamento com as pessoas depende da intensidade do meu relacionamento com Deus. Sim. Então, enquanto as pessoas vivem tudo isso aí, porque estão se relacionando com algo que vai moldá-las, e molda elas num padrão errado, de morte, de destruição, de egoísmo, quando o versículo diz, nós somos de Deus, ele está falando assim, ei, você foi chamado para se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. Amém. E ao se relacionar com Deus, você vai ter vai ser amoldado, vai ser transformado, vai ter as características de comportamento daquele a quem você se amoldou. Sim. Né? Então, assim eu e você vamos poder viver as coisas de acordo com o que Deus fala. Eu vejo que as pessoas têm vivido muito baseado nas coisas que machucam elas, nas dores, nos problemas. E eu tenho falado sempre, o nosso padrão não é sobre como sair do problema. O nosso padrão é sobre como viver a verdade, é como viver a vida de Deus para nós. Então, muitas pessoas pensam assim, eu vou servir a Deus, então eu preciso abandonar o pecado, preciso fazer não sei o quê, preciso parar disso, parar daquilo. E na verdade não é isso, né? Isso é uma consequência. O que Deus nos chama é para nos relacionarmos com Ele. E ao nos relacionarmos com Ele, todas essas coisas vão ser de fato transformadas. Mas não sou eu tentando transformar todas essas coisas, é o meu relacionamento com Ele me transformando.
né? Eu vou me amoldando a um novo padrão, eu vou mudando a minha forma de pensar, eu vou me arrependendo de coisas que pensava. Eu não estou lutando contra essas coisas. Eu estou desejoso de um relacionamento com Deus. Sim. E isso tudo vai me transformando, vai me moldando, vai me mudando. Então, quando fala assim, nós somos de Deus, é isso que eu entendo. Se eu gastar tempo, se eu passar a minha vida, se eu passar os meus dias me relacionando com Deus, isso vai alterar todo o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor, todo o meu relacionamento com aquilo que eu estou fazendo, todo o relacionamento em qualquer área, né? Em qualquer coisa, vai mudar a forma como eu vivo. Por quê? Porque eu estou lutando para viver diferente? Não, porque eu estou me relacionando com Deus e esse relacionamento está me moldando. Porque com aquilo que o homem se relaciona, ele é moldado de acordo com aquilo que o homem se relaciona. A nossa alma, a nossa mente, o nosso pensamento é assim. A nossa parte espiritual não. Nossa parte espiritual é uma natureza. Eu nasci de novo do Espírito, pronto, você é um ser espiritual, você tem comunhão com Deus, você tem a natureza de Deus em você, tudo isso ok. Mas às vezes as minhas atitudes não correspondem àquilo que eu sou no Espírito, por causa do meu modelo mental, pela forma como eu penso. E o meu modelo mental é formado por aquilo com que eu me relaciono. Então, quando ele fala, vocês são de Deus, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Ei, você tem um padrão diferente, você tem um padrão de relacionamento de Deus, você pode viver de acordo com o que Deus vive, você pode pensar de acordo com o que Deus pensa. Então, tem uma frase que eu gosto, assim, que diz que depois do amor, o maior poder que existe sobre a terra é concordar com Deus. Porque o amor transformou a minha natureza em um ser espiritual, um ser de amor. Eu sou um filho de Deus, que é um Deus de amor, aquela coisa toda. Eu me tornei espírito assim como Deus é espírito. O Espírito de Deus veio habitar no meu espírito, eu nasci do Espírito, nasci de novo, né? Tem todas essas coisas, mas o meu modelo mental deve ser alterado de acordo com aquilo que eu sou. Né? Então, como que eu mudo o meu modelo mental? Eu me relaciono com Deus, e quanto mais eu me relaciono com Deus, mais arrependimento eu sofro, mais transformação, metanoia, mudança de mente eu sofro. E essa minha mente, ela começa, a palavra grega usada em confessar é homologeu, que vem do mesmo e o mesma fala, de termos a mesma fala. Confessar é concordar. Né? Muitas vezes a gente entende o pensamento de confessar por causa da religião. Mas, né, se com a boca você confessar, aquilo ali diz, se você concordar, se você tiver a mesma fala, a mesma opinião que Deus tem, você é salvo. Porque agora o seu vocabulário é o mesmo de Deus. Você foi salvo de si mesmo, salvo deste mundo, mas você é salvo disso tudo. Por quê? Porque agora eu concordo com Deus, a minha mentalidade é a mesma de Deus, a minha fala é a mesma de Deus. Eu homologuei, eu penso igual, eu falo igual, eu declaro igual. Por quê? Porque o relacionamento molda os nossos pensamentos, molda as nossas atitudes, molda até aquilo que vamos colher. Né? Então é fortíssima essa ideia, né? De vocês são de Deus, porque assim o nosso relacionamento é de Deus. E uma das coisas que eu achei interessante quando você estava falando ali então tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser do meu... E uma das coisas que a gente precisa entender é aquele texto que a gente leu de Gênesis 2, né, ele diz assim, se unirá o homem à mulher e se tornarão uma só carne. Ou seja, se tornar um só pensamento, uma só atitude, uma concordância, algo que faça com que você não duvide, não desconfie, não ponha condições e sempre deseje servir. E quando se torna um só, Paulo ele coloca um texto que é fascinante assim, e eu uso muito às vezes no aconselhamento entre casais, que diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher.
Ou seja, para nós sermos um, eu tenho que abrir mão de mim mesmo a ponto de falar, eu sou o seu servo, e a esposa tem que abrir mão dela mesma a ponto de falar, eu sou sua serva. Ou seja, servo tem dono. Eu vou servir você, você vai me servir, você é meu dono agora e eu sou o seu servo, né? Uau. E aí essa entrega completa é o que faz ser um. E aí ele diz o seguinte, que aí uma das coisas que a gente precisa entender é que essa vida de serviço, isso cansa a nossa alma. Porque eu falo assim, não, mas eu é que vou ter que ceder nesse momento? Eu tenho todos os direitos para não ceder. Não, mas eu pertenço, eu me entrego. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou o seu, então eu vou ceder. Uau. Só que eu cedo uma vez, cedo duas, cedo três, e aquele negócio dentro do coração falando, não, está errado, você não tem que servir, você tinha que estar sendo servido. E aquela batalha, aquela servindo, aquela ela nem tá me batalha. servindo. Isso, e ela não está fazendo a parte dela, é aquela batalha aqui dentro, não sei o quê. Aí Paulo até, ele dá um conselho, ele diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para que se dediquem à oração. Tá, ele está falando aqui de um relacionamento sexual, com certeza tá, é esse o contexto. Mas se você pega o princípio aqui, o ensinamento é assim, ok, eu estou cedendo, eu estou servindo, eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a ela, eu estou servindo. E isso está cansando, eu estou me esgotando com isso. Se você for olhar, mulher é um ser gigantesco, perfeito. Você olha que ela está sempre servindo, sempre se doando, sempre. E a maioria das pessoas vai falar assim, eu preciso de um tempo para mim mesmo. E quando ela fala assim, a resposta de um marido, a resposta de uma esposa é, não, você é meu, eu sou teu, e não existe isso. Não, Paulo está falando, de fato você precisa de um tempo para si mesmo. Mas tempo para mim mesmo não significa aquilo que a gente pensa. Oração. O tempo para si mesmo não é assim, então eu vou abandonar você aqui, eu vou viajar, 10 e você, dias, né, só para mim e ser mimado, e vou mimar minha alma. Não. Na verdade, eu estou servindo tanto, eu estou me esgotando tanto em serviço que eu preciso ser reabastecido. E a forma do ser humano se reabastecer para o serviço, para o relacionamento, é tendo comunhão com Deus. E ele fala assim, não se recusem um ao outro, excesso por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Ou seja, esse tempo que a esposa ou o esposo precisa para si mesmo é um tempo de oração. Não é tempo para mimar a alma. Não vou fazer compras, vou jogar futebol. Isso, vou gastar o meu dinheiro, vou fazer do meu jeito. Não é para isso. Mas é um tempo onde, ok, eu vou me relacionar com Deus, porque ali onde eu estou com Deus, não tem como eu servir Deus mais do que Ele me serve. Então eu vou ser reabastecido. Ele vai me lembrar das alegrias, Ele vai me lembrar de quem eu sou, Ele vai me encher, né, com o seu Santo Espírito, Ele vai me conduzir a uma mentalidade ainda mais próxima de quem eu sou, eu vou me amoldar ainda mais a Ele. E como Deus é 100% amor, confiança, serviço, aí eu vou sair dali refrigerado, né, abastecido, para mais um tempo de serviço e esgotamento no meu relacionamento com as pessoas. Então eu vejo muito isso nesse texto. Você estava falando sobre esse desejo das pessoas de tem que ser do meu jeito, tem que ser... Então eu vejo isso aqui, né? Paulo trata isso em 1 Coríntios 7, né? Ele está falando, ei, você não é seu. Pare já. Jesus veio e morreu a morte de cruz, Ele se entregou por completo, né? O pensamento é, nem Jesus era dele, né? Ele se entregou como pagamento seu, né? Então eu e você não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus e depois nós pertencemos ao serviço do amor ao próximo, né?
Sim. E aí, quanto eu me dou, quanto eu tenho essa certeza de que eu sou refrigerado por Deus, eu sou abastecido por Deus, eu sou cuidado por Deus, eu sou abençoado por Deus, eu estou nesse tempo de oração com Ele, Ele me ama, Ele me serve, Ele me abençoa, Ele me liberta, Ele me transforma. Amém. E quando eu saio desse relacionamento todo abastecido, eu sei que eu posso chegar diante de qualquer pessoa, eu posso servi-la, eu posso amá-la, eu posso derramar tudo aquilo que Deus derramou em mim. Então o relacionamento fala sobre isso. Eu vou ser moldado ao padrão de Deus, e ao ser moldado ao padrão de Deus e cheio do padrão de Deus, eu vou abençoar pessoas, eu vou amar pessoas, eu vou confiar nas pessoas, eu vou servir pessoas. Eu vou ter essa base do relacionamento. Então lá em Gênesis, né? E eles se tornarão um. E depois tem um versículo que às vezes eu uso no casamento, quando a gente vai celebrar, né, uma cerimônia de casamento. E é até engraçado, dependendo o casal, se ele é mais introvertido assim, eles ficam até um pouco com vergonha. Mas a Bíblia diz que eles andavam nus e não sentiam vergonha. E aí o casalzinho já dá aquela risadinha, já dá aquele nusa, né? Fica aquela piada. Nossa, esse pastor falando de nudez aí no casamento e não sei o quê. Mas é um princípio muito forte que esse versículo carrega. Intimidade. Né? Intimidade. E que intimidade é essa? Onde que você encontra intimidade? Na nudez. Mas como que você anda nu sem sentir vergonha? Você só anda nu sem sentir vergonha se você não estiver consciente de si mesmo, olhando para si mesmo, pensando em si mesmo, mas apenas no próximo. Você sente segurança no próximo. Você nunca está de olho em si mesmo, você está de olho no próximo. Você não sente segurança em ninguém. Você está de olho no próximo. Você quer servir, você quer amar, você quer confiar. Não, independente do que o outro vai fazer. Sim. Né? Você está nu. Olha, eu estou aqui livre. Eu estou aqui de forma transparente. Eu estou aqui da forma mais exposta possível, para poder te amar, confiar e servir você, né? Então, o relacionamento é a arma contra o egoísmo, né? O casamento é uma arma contra o egoísmo, né? E eles andavam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, em momento algum eu estou de olho em mim, porque se eu percebo que estou nu, eu sinto vergonha. Uau. Quando os olhos deles eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Olhar e os olhos mesmos. dele foram iluminados, a primeira coisa que eles fizeram nós vimos que estávamos nus, nós ficamos com vergonha, nós nos escondemos, nós tentamos tapar a nossa nudez. Ou seja, eles já não tinham mais os olhos um para os outros, agora eles tinham os olhos em si mesmos. Ali o egoísmo toma conta do coração humano. E o homem começa a fazer tudo para ele, tudo para guardar, tudo para se proteger, tudo para... Enquanto o relacionamento com Deus, o padrão de Deus se exponha, se entregue, doe, não sinta vergonha. Uma das coisas que a gente pode pensar nesse exemplo como que você acaba com uma fofoca? Como? Quando você se expõe. Né, eu lembro de um pastor, ele estava ficando mais velho e estava com o cabelo grisalho e tal, e de repente ele pintou o cabelo. E aí ninguém queria perguntar para ele, se pintou o cabelo, como é que é? Estava todo mundo naquela fofoquinha assim, né? Você viu? Acho que pintou o cabelo, acho que não, né? Aquela coisa assim, né? Da fofoquinha. Burburinho, todo mundo quer tentar o burburinho, descobrir. todo mundo queria descobrir. De repente ele foi pregar, a primeira coisa que ele fala, pessoal, vocês viram meu cabelo novo aqui? Pintei o cabelo. Acabou com a fofoca. Pronto, acabou com as suposições, os pensamentos. Como que acabou com essas discórdias, essas divisões, essas suposições? Com a transparência, com a nudez. Então, expôs o assunto. Agora todo mundo sabe, agora não tem mais, não tem graça para o fofoqueiro, não tem graça para o caluniador a verdade. Uau. As pessoas que gostam de fofoca, de calúnia, de coisa, elas nunca querem ter um encontro com a verdade. Então, se alguém fala mal de você, ela fala mal de você para os outros. Não para você. Não para você. Porque se ela falar com você, você vai expor a verdade. E acaba com aquela calúnia. Uau. O fofoqueiro, ele fala com os outros, mas ele não fala com você. Porque se ele falar com você, a fofoca acaba.
Então ele tem esse desejo de... E uma das coisas engraçadas sobre fofoca, né? Fofoca entra no relacionamento social, né? Na empresa, aquela fofoquinha, aquele negócio. Pode ter certeza, o fofoqueiro ele não quer falar com você. Uau. Ele vai falar mal para todo mundo, menos falar com você. Mas uma das coisas que é engraçada sobre fofoca, sobre calúnia, é o seguinte: a irmã e o irmão de Moisés, né? Chegou um momento em que, e Moisés o mais novo, né? Chegou um momento que a irmã dele chegou lá para Arão, o irmão dele, e falou assim: ei, será que Deus não fala através da gente também? É só Moisés? Moisés é o pequenininho e ele está achando que é o líder de tudo aí. Deus tinha chamado ele, não era ele que estava se achando líder, né? Sim. E de repente, Miriam, né, ficou leprosa. Por quê? Porque ela estava fazendo fofoca. Então a fofoca não atingiu Moisés. A fofoca atinge o fofoqueiro. E depois ainda, o que acontece? Arão deu ouvidos à fofoca. E assim, quando Deus falou para Moisés: olha, teu irmão e tua irmã estão falando mal de você lá. Né? Porque toda fofoca tudo vem à luz. Tudo vem à luz. Estão falando mal de você lá. Eu já deixei ela leprosa. Né? Porque o fofoqueiro, né, vai sofrer com a fofoca. E ela estava leprosa. Aí Moisés fala: não faça mal a ela, não faça mal a ela, por favor, não faça mal a ela. E ela é curada da lepra. Mas Arão deu ouvidos à fofoca. E ele perdeu os seus 2 filhos. Então, forte. mais prejudicado do que o fofoqueiro é quem dá ouvido à fofoca. É ele quem alimenta a fofoca? É ele quem alimenta a fofoca. Só tem receptor de peças, só tem gente que rouba peças de carro porque tem quem compra. O malvado mesmo não é quem está roubando, o malvado mesmo é quem está fazendo com que esse mercado seja uma abastecido opção. E continue. Isso, seja uma opção. Ou seja, quando você vê fofoca num relacionamento, você vê a inveja, toda aquela coisa, né? A discórdia, o não amor, a não confiança, o não serviço. É a fofoca. Mas a fofoca prejudica o fofoqueiro e a fofoca prejudica ainda mais quem dá ouvidos à fofoca. Uau. E esse grupo sempre foge de quem é o alvo da fofoca, da calúnia, porque quando falar com quem é o alvo, vai vir a verdade vem à tona, tudo vem à luz. E aí acaba a fofoca. Uau. Então, essa é uma outra dica aí no relacionamento. Não seja um fofoqueiro e muito menos. Não dê ouvido. Na verdade, seja aquela pessoa que, se vier uma fofoca... Ah, você viu que fulano... Ah, será que o chefe está falando sobre o que lá naquela sala? Ah, você viu que não sei o quê? Você viu? Seja a pessoa que diz assim: olha, eu não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, né? Não, mas assim, não... Ou até falho, vamos lá perguntar para ele? Isso, seja Pronto. você o fim da fofoca. Seja você o fim da fofoca. Né? Isso vai ser muito proveitoso, vai ser Pro uma bênção. face da terra, para a humanidade. Isso. Né? Ah, você viu a fake news? Não sei, vamos lá ver a verdade? Né? Você compartilhou aqui uma fake news. Você colocou aí que você concorda com o que está sendo dito. Vamos ver se é verdade? Né? Antes de tudo, vamos ver se isso corresponde à verdade, se isso está de acordo com o que verdadeiramente é um fato. Antes de colocar nossa impressão digital, assinar embaixo daquela informação. Afinal, você é de Deus? Claro. E você vai agir em amor, confiança Amém. E serviço. Muito bom. Né? Então, são pensamentos a respeito de relacionamento que, de fato, abençoam a nossa vida. Quando a gente fala sobre relacionamento, é inevitável pensar que vai existir algum tipo de contenda, discussão. Né? Eu estou desgastado, estou servindo, estou achando que estou sendo injustiçado, e a gente vai nessa briga, a gente começa a brigar, né? E a gente começa a nos desentender. E aí você encontra Tiago 4, né? O capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago é irmão de Jesus, e ele escreve uma carta àqueles judeus que se converteram. E o engraçado é que, se você olhar a história de Tiago, você vai perceber que, por ele ser irmão de Jesus, ele ouviu bastante
o evangelho não como uma salvação, mas de fato as boas novas do reino de Deus que Jesus pregava, né? Ele escutava o reino de Deus, ele entendia do reino de Deus, e ele tinha acesso, teve bastante acesso durante sua vida ao livro de Provérbios. Então o modelo mental dele, você vê que é bem de instruções, né? Frases que definem um conceito muito grande, né? Como se fosse Provérbios, né? Provérbios, você vê cada versículo ali um grande ensinamento, né? E aí você vê que é um livro de muita sabedoria para o comportamento, vida cristã daqueles que são do reino. Sim. E aí quando a gente fala de relacionamento, o Tiago fala assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Vai ter guerra e contenda, discussão aí nesse relacionamento, um embate, porque alguma coisa está acontecendo. E ele fala assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, vocês querem as coisas. Ou seja, meu relacionamento com Deus não está lá grande coisa, então eu não entendo que eu sou suprido por Ele, sou amado por Ele, que Ele é suficiente para mim, e eu começo a cobiçar as coisas, desejar as coisas. E porque eu estou desejando alguma coisa, isso desperta dentro de mim um desejo egoísta, uma cobiça, algo que não é favorável. E agora eu vou guerrear com você para ter aquilo que eu quero. Né? E aí ele fala de onde vêm as contendas, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas. É porque nós estamos cobiçando coisas. Uau. Desejando, temos expectativas a respeito de algumas coisas. Sim. E aí começa essa briga, aí começa a fofoca, aí começa a indiferença, aí começa a insatisfação, e aí todas essas coisas vêm à tona e causam guerra, porque aí é a guerra dos titãs, né? Chamado meu ego e o seu ego. Né? A gente começa a brigar porque a gente está manifestando o nosso egoísmo. E a Bíblia diz: eles andavam nus e não sentiam vergonha. Forte, né? Fortíssimo, muito bom, muito bom. Quando eu estava pensando aqui, né, sobre esse Gades que a gente ia gravar, não tem como não pensar em Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o homem afia o seu amigo, o homem afia, né, o homem. E esse texto nos ensina então que nós somos afiados por seres da mesma natureza. Né? Não tem como a madeira afiar o ferro. E não tem como o ferro, sem fazer nada, ser afiado. Sozinho. Mas apenas ferro no ferro, ou seja, apenas em um relacionamento você é afiado. E o que significa o ferro ser afiado? Significa ele poder cumprir propósito. Fazer o que ele foi criado para fazer. Um machado não afiado não corta a madeira. Né? Ele precisa estar afiado para poder cumprir propósito. Então, o homem, ele cumpre propósito no relacionamento. Ele está apto para cumprir propósito ao se relacionar. Por isso que é tão importante para Deus o relacionamento. Né? E preste atenção, não é ferro com madeira que afia o ferro. Não é isso. Então, se eu pegar um machado e ficar batendo na madeira, né? Uma hora ele perde o fio. E aí agora ele já não corta com tanta eficiência, eficácia. Né? Ele perdeu o fio. Mas se eu passar o tempo do machado, que é ferro, afiando ele em outro ferro, agora ele vai voltar a produzir. Ou seja, de tempos em tempos você tem que voltar e afiar, para que seja cada vez mais, que é o mesmo conceito de Paulo. Né? Vocês pertencem um ao outro, mas isso desgasta, você vai perder o fio. Então volta e afia. Né? Procure quem pode te afiar. E aí quando a gente fala disso aqui, a gente está falando que ferro afia o ferro, a gente está falando que seres da mesma natureza se afiam. Por isso que Deus nos deu uma natureza espiritual, para nós podermos nos relacionar com Ele, que é Espírito. E assim nós somos afiados. Né? Então quando estamos com Deus é que somos afiados para que possamos cumprir propósito. Então vamos pensar o seguinte: a Bíblia diz em Tiago, nesse mesmo capítulo, Tiago 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou seja, você vai se relacionar, porque você é um ser relacional. Só que se você se relacionar com Deus, você é inimigo do mundo. Se você se relacionar com o mundo, se você deseja ter um relacionamento com o mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não tem como misturar. Não há relacionamento entre luz e trevas. Sim. Vai ser separado assim. E aí então, vamos pensar o seguinte, que madeira é o mundo. E você foi enviado ao mundo para transformar o mundo. Você é um machado de ferro. Você foi chamado ao mundo para transformar, para trazer o reino de Deus, para trazer a mensagem da paz, para trazer a mensagem da salvação, para pregar o ano da graça do Senhor, expulsar os demônios, libertar os cativos, curar os enfermos. Você foi feito para isso. Só que enquanto você está batendo na madeira, esse mundo vai tentando também te desafiar. Ele vai te desafiando, né? E aí você tem que sempre ter a certeza de que eu tenho um relacionamento com Deus. O meu sacerdócio está em conexão com Deus. Porque o meu sacerdócio vai determinar a minha vida de reinado, o quanto eu influencio esse mundo. O quanto eu influencio esse mundo. E aí agora estamos batendo na madeira, sendo desafiado. E aí algumas pessoas falam assim, para você ser afiado, você tem que parar de se relacionar com esse mundo. Vá lá para um monastério, se esconda lá. Tá, mas daí eu não estou sendo eficaz nem eficiente, não estou cumprindo o chamado do ferro, do machado, né? Não estou trazendo transformação na madeira, mas também não estou sendo afiado. Sim. Porque eu não bater na madeira, ou assim, eu ficar batendo na madeira não me afia. Eu não bater na madeira também não me afia. Uau. O que me afia é ter um relacionamento com Deus. É isso aí. Então, como é que nós deixamos o padrão deste mundo? Não nos relacionando com ele? Não, você foi chamado para transformar ele. Sim. Mas você não se amolda ao padrão desse mundo quando você tem um relacionamento com Deus e Deus te afia. É isso, é isso. Né? Então não é tentar abandonar o mundo, ou não se relacionar com o mundo, mas é tendo a consciência de que você sempre precisa estar se relacionando com Deus. Porque ferro afia ferro, e quando você está num relacionamento, o homem encoraja o homem ajuda na edificação do homem, o homem ensina o homem. Nesse relacionamento que a gente tem, a gente exorta um ao outro, cuida um do outro, sempre levando ao conhecimento de quem é Deus, e Deus vai nos afiando então para a gente ter essa nova vida. Então, amizade com o mundo é inimizade com Deus. E não se amoldar ao padrão do mundo não é tentar se afastar dele, mas é ter a consciência de que eu preciso e eu posso me aproximar sempre de Deus, ter um relacionamento com Deus. Esse é o sonho dele, termos comunhão com ele o tempo todo, né? Nós precisamos entender isso a respeito de relacionamento. São várias coisas, né? Relacionamento é muito rico, muito rico. Eu queria saber, fazer uma pergunta para você, Luiz. Qual conselho você daria, para as pessoas poderem ter bons relacionamentos? Desfrutar da paz de Deus. Eu até ia falar esse versículo agora. João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. A gente acha que é tentando trazer a solução para os problemas que vai fazer com que o mundo de fato seja pacífico. Quando na verdade a gente não deveria olhar dessa maneira, e sim lembrar que no mundo jaz o maligno, que aqui é Ele que tem domínio, que nós somos de Deus, e lembrar que a paz de Deus está acessível a nós. E isso nos leva a pensar de que, de fato, eu posso exercer a paz de Deus em uma situação, em um momento, em um relacionamento, onde tudo vai contra a paz naquele momento. A pessoa está gritando comigo, a pessoa está exigindo coisa de mim, está me caluniando, está mentindo contra mim. Faz todo sentido eu mentir, faz todo sentido eu mirar, faz todo sentido até aí. É por isso que às vezes a gente vê aí no mundo que a gente está vivendo, que jaz maligno, faz sentido eu matar. Olha o que a pessoa fez para tal pessoa, faz todo sentido ela se vingar. Mas não é assim que nós devemos viver. Por quê? Porque nós somos de Deus, como diz o versículo, e hoje nós podemos usufruir e desfrutar da paz que Ele nos deu. Uma pessoa que está em paz com outra, se eu no meu relacionamento tenho paz com meu marido, não existe nada que possa afligir e alterar isso. Ai, Luísa, você sabia que o Rômulo falou isso? Não, eu estou em paz com o Rômulo, eu consigo me relacionar com ele
Entender, tendo o tripé de amor, confiança e serviço, mas de fato eu tenho um relacionamento com você, você tem um relacionamento comigo, desfrutamos da paz entre nós, então tanto faz o que as pessoas vão falar no nosso relacionamento. Eu e você sabemos o que é verdade. E assim deve ser com a nossa paz com Deus. Devemos usufruir da paz. O que é necessário em qualquer relacionamento? Paz com Deus. Porque esses dias vieram me perguntar, eu compartilhei com algumas pessoas, mas me perguntaram: nossa, que sorte sua que o Rômulo consegue te fazer a mulher mais feliz sobre a face da terra. E eu falei: não, o Rômulo não me faz a mulher mais feliz sobre a face da terra. Nunca me fez e nunca vai me fazer. Por quê? Porque eu sei que a minha paz, eu sei que quem sustenta os meus relacionamentos é Deus. Porque, com todo respeito, eu te amo, você é o melhor homem da face da terra. Para mim, eu te amo muito. Mas se a minha fonte de satisfação for você, Deus o livre, está repreendido em nome de Jesus. Um dia Ele me tira você de mim, e daí? Quem é a Luísa? O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Eu não tenho mais paz. Por quê? Porque você era a minha fonte. Meu pai, minha mãe, meu trabalho. Sabe? E é um fundo... É sem fim, não tem fundo, não tem fim, não faz sentido nenhum. Então, assim, nós precisamos entender que a nossa satisfação precisa estar em Deus. Ele deu a paz dele para nós, nós podemos usufruir dessa paz. E a partir do momento que eu usufruo dessa paz, eu sei que isso é suficiente na minha vida. E a partir do momento que eu entendo que isso é suficiente na minha vida, eu posso agir com amor. Não deve ser um relacionamento feliz que te faz feliz. Não deve ser um relacionamento triste que te deixa triste. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa usufruir e desfrutar da paz que Ele te deu. E isso é suficiente. Então, se as pessoas te tratam mal, ok. Se as pessoas te tratam bem, ok. Se as pessoas não te tratam porque ninguém quer conviver com você, ok. Porque você sabe quem você é. Você desfruta da paz abundante que Ele te deu. E isso tem que ser suficiente. Já pensou se todas as pessoas sobre a face da terra usufruíssem disso? Todas as pessoas, todos os seres humanos, 8 bilhões de pessoas que temos no universo, se todas elas entenderem que Cristo é suficiente, elas não vão depender de um relacionamento e depois falar: ah, mas tal relacionamento é abusivo, ah, mas tal pessoa quer mais, ah, tal pessoa espera mais de mim do que eu posso oferecer. Não. Você faz, você ama, você serve. Luísa, você está falando isso para pessoas que nunca foram traídas, mas eu fui traída. Eu não quero mais me entregar a nenhum tipo de relacionamento. Eu confiei em tal pessoa e aquela pessoa traiu a minha confiança. E pior, olhou para mim e falou assim: eu não quero mais você, me abandonou. Como que você está falando que eu não posso sofrer? Como você está falando que eu não devo ter um tempo de luto? Eu não estou querendo dizer isso, tem que chorar, tem que abrir para Deus, machuca, realmente foi frustrado, todo o seu planejamento de estar de fato com uma pessoa por tantos anos acabou ali. Meus sentimentos, mas o que eu quero te dizer nesse momento não é isso que deve ser o combustível para a sua vida. Não é isso que deve ser a sua fonte inesgotável de satisfação. A única fonte que não tem fim, a única fonte que perdura para toda a eternidade é a certeza de quem você pode ser em Cristo. E é isso que deve ecoar na sua fala, nos seus pensamentos, na sua vida. E isso muda tudo. Então, qual é a base do relacionamento? Deus. Qual, de fato, deve ser a atitude? Você entendendo e recebendo e lembrando que você hoje pode ter paz com Deus. Meu Deus, o Criador do céu e da terra e tudo que nela há, decidiu ter um relacionamento comigo e me ofereceu a paz dele. Aceite essa paz que ele nos ofereceu. E agora, não somente aceitando para que você viva aqui, passe isso à frente. Porque em todos os momentos as pessoas esperam algo de você. Seja você a paz. Sabe, então, talvez naquele momento você está assim, se alguma coisa aconteceu no meu trabalho, e aquilo me irritou. É claro que se um dos meus 3 filhos chegar para mim com uma fralda caprichada e cheia, eu vou falar: mas isso também? Já pensou a cara do bebê me olhando, né? Mas, meu Deus, eu precisei fazer necessidades e você está descontando em mim? Por quê? Porque eu estou explodindo. Eu estou deixando com que... Eu não estou sendo a paz de Deus, manifestando a paz de Deus naquele momento. Todas as circunstâncias ao redor estão dizendo que eu posso me elevar, eu posso me irar, eu posso, né? Mas não é isso que Deus quer para mim. Não é dessa maneira. Lucas ali nos lembra: se alguém bate, devolva e dê outra face. Se alguém te rouba, tá tudo bem, dá ainda a túnica. Sabe, não é a maneira que Deus quer que nós vivamos, não é essa. Existe um mistério. E eu e você caminhamos sobre a face da terra sabendo que temos uma posição em Cristo Jesus. Estamos assentados nas regiões celestiais. Então, como que as pessoas que vierem de encontro a mim, Luísa Carvalho,
vão sair dali. Porque eu tenho um relacionamento com um Deus altíssimo, maravilhoso, eu recebo isso. Quando você fala paz com Deus, essa é a paz que Jesus nos dá, né? Eu não dou a paz como o mundo dá. Eu dou a minha paz, né? Exatamente. E a paz é a paz de podermos ter um relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, que o seguinte, deixa eu achar onde dá para começar a ler bem aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, e ainda antes a gente conhecia Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que nós carregamos, o ministério que nós carregamos, chama-se ministério da reconciliação. Ou seja, existia um relacionamento lá no jardim, existia comunhão entre Deus e os homens lá no jardim, e esse relacionamento foi quebrado. Deus nunca desistiu desse relacionamento. Aleluia. A forma como nós vemos essa história determina a forma como nós nos relacionamos com todas as pessoas. Mas Jesus veio para dizer o seguinte: eu quero te dar paz e paz com Deus. Amém. Ou seja, Deus tinha todos os motivos para te condenar, para te matar, para te destruir, todas as razões. Por quê? Porque nós transgredimos o relacionamento com Ele. Mas Ele decidiu ofertar o perdão, Ele decidiu nos fazer justiça, Ele nos fez a redenção, remissão dos nossos pecados. Ele foi responsável por fazer tudo aquilo que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Ele. E reconciliar não é algo qualquer, né? Reconciliar, na Bíblia, no grego, é catalasso. E catalasso é, de fato, voltar a ter o favor de... Uau! Ou seja, quando nós estamos reconciliando alguém, nós estamos devolvendo a essa pessoa a paz. Ou seja, devolvendo ela a possibilidade de ter o favor de alguém. Né? Então, o relacionamento é, de fato, receber o favor de alguém. Relacionamento não é o quanto eu posso receber. O relacionamento, quando eu entro em um relacionamento, é o quanto eu vou ser favorável. O quanto eu vou me ofertar, o quão gracioso eu vou ser, o quanto eu vou abençoar, o quanto eu quero servir, o quanto, né? E quando a Bíblia fala aqui que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando com o mundo, Ele estava falando o seguinte: ei, eu quero que você volte a ter o meu favor. Uau. Eu quero ser gracioso para com você. Eu quero que você eu quero me entregar ao ponto de você poder usufruir de tudo que eu tenho, sou, de tudo que eu posso. Sim. A ponto de que você seja beneficiado por tudo que eu sou. Você consegue imaginar isso? Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, falando assim: ei, eu quero ser favorável a você. Né? Eu quero que você viva uma vida baseada naquilo que eu sei, naquilo que eu posso, naquilo que é um relacionamento comigo. Isso é incompreensível à mente humana, mas isso chama-se paz com Deus. Né? Ele nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia. Ele se entregou ao ponto do favor dele estar a nosso favor. Né? E nós não sermos afastados disso. Nós temos a possibilidade de receber esse favor agora por causa da obra de Cristo Jesus. Amém. Antes nós estávamos afastados, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas agora Ele nos reconciliou consigo por meio do seu Filho. E nós temos essa reconciliação, ou seja, o favor dele volta
a estar sobre as nossas vidas. Ele volta a fluir, a podemos ter um relacionamento com Ele, termos paz com Ele. Né? Quando países estão em paz, eles têm acordo, economia, livre acesso, né? Tipo, não precisa de visto para entrar naquele país, né? Você tem paz. Tudo é feito para facilitar ainda mais o relacionamento. O relacionamento. E Deus, então, Ele age dessa maneira. Ele faz de tudo para facilitar esse relacionamento. Existem os padrões, né? Não, fora do padrão do que chama-se relacionamento, você está infringindo, não tem como. Sim. Não tem como. Então, existe de fato um padrão, existe as exigências, mas Deus, Ele está sempre de coração aberto, sempre de boa vontade para que você vença essas exigências, para você possa estar de fato na presença dEle. Ele de fato é amor, Ele é confiável, Ele serve, Ele é verdadeiro, Jesus Cristo nos deu a paz com Ele, né? Eu acho que isso encerra, né? Eu queria ler um versículo que estava falando da paz. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, literalmente, o tripé que a gente está falando está aqui o tempo todo, que a paz dele seja o juiz em nosso coração, para que a gente possa viver em paz como membros de um só corpo, sem eu quero uma coisa e você quer outra, eu quero fazer isso, não tem como. É aquilo que a gente para pensar. Quer ser miserável? Seja egoísta. Quer ser feliz? Decida fazer o outro feliz. Decida ser uma bênção para alguém. Decida agir em amor. Usufrua da paz de Deus, porque Ele tudo conquistou. E por quê? Porque nós somos um só membros. A gente pode, de fato, viver em paz e usufruir dessa paz, porque Ele já conquistou. Isso que você está falando, acho que abre um pensamentozinho aqui para mais uns 5 minutos de conversa. Né? Um só, o que ele diz ali? Um só corpo. Um só corpo. Como membros de um só corpo. Como membros de um só corpo. Ou seja, o objetivo do relacionamento é nos tornarmos um. Um só corpo, isso. Nós pensamos iguais, nós agimos, nós temos os mesmos objetivos, nós temos o mesmo fim, nós somos guiados pela mesma pessoa. A gente é chamado para viver em paz. É um só Espírito, uma só fé, é um só corpo, é um só Senhor e Deus de todos, é um só. Ou seja, quando nós estamos em um só, esse é o melhor pensamento que nós podemos ter para um relacionamento. Né? Não sou eu contra você. O que você quer, eu quero. Não sou eu contra você, isso que nós temos desejos em comuns, pensamentos em comum, nós somos guiados pelo mesmo cabeça. Então não importa o que eu quero, o que você quer, importa o que Ele quer. E nós fazemos. E nós estamos juntos nisso. Nós somos membros desse corpo. E aí, num relacionamento, por exemplo, a mentalidade das pessoas é tão egoísta que as pessoas têm pensado assim: se nós temos um problema em nosso relacionamento, eu não quero resolver o problema, não quero tirar o problema, eu quero achar quem é o culpado do problema. Então eu não estou feliz, isso é culpa da Luísa. E a gente não entende que é nós dois contra a infelicidade. A gente pensa que eu contra você, e você é o motivo de eu ser infeliz. Uau. Então os casais, eles não estão compreendendo mais que nós somos um. E se somos um, somos nós contra. É isso aí. E não eu contra você. Somos um só corpo, somos uma só carne, estamos juntos nisso, debaixo de uma mesma direção. E quando você pensa assim, você pode entender o seguinte: mas eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com dificuldade, eu estou triste, eu estou não sei o quê. Com certeza é a Luísa, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou abandonar a Luísa. Não, mas se nós nos tornamos um, Luísa, olha aqui, eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, eu estou triste, a culpa não é sua. Né? Vamos eu e você juntos trabalhar contra a infelicidade, contra a insatisfação, contra o medo, contra a desconfiança, contra essas coisas. E eu estando triste porque você está fazendo isso também, porque eu sou uma só carne com você. Porque a minha tristeza é sua tristeza, a minha alegria é sua alegria. Então a vitória de um é a vitória do outro. Quando a gente traz isso para um âmbito social, eu não tenho inveja de quem tem um carro melhor do que eu.
Nós somos um. Né? E eu não tenho satisfação em ter algo a mais do que o outro. Nós somos um. Então, a vitória dele é a minha vitória. A derrota de um é a minha derrota. Nós vivemos juntos, nós vivemos em comunidade, como um corpo. Isso. Avançamos como nação, como igreja. Nós queremos como... um corpo, nós queremos abençoar, nós queremos servir, nós queremos nos entregar, nós queremos... Porque ele diz que se temos paz com Deus, essa é a vida que vamos ter, a vida de um corpo, vivendo como um corpo. E aí é perfeito. Então, a mensagem do Evangelho, né, um dos pedaços da mensagem do Evangelho que eu posso dizer é esse. Nós somos chamados à comunhão, né, com Jesus Cristo, porque na comunhão com Jesus nós temos um relacionamento com o Pai. Ou seja, eu em Cristo Jesus posso ter relacionamento com o Pai. Ao ter relacionamento com o Pai, eu sou moldado na minha forma de agir. Eu posso, e a forma como eu vou agir agora interfere na forma como eu lido com as pessoas. E a Bíblia diz que eles saberão que somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Uau, E aí fica esse ciclo perfeito, essa coisa, sei lá como é que pode chamar isso, mas o começo de tudo, o princípio de tudo Ele nos chamou para sermos reconciliados com Ele. Aleluia, amém, é isso aí. Né? E nós podemos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo e sermos reconciliados com Deus. Sim. E aí sim podemos falar a respeito dessas coisas maravilhosas que Jesus fez por nós. Esse aí é mais um GADS. Né? Graças a Deus é sexta. Graças a Deus é sexta. Espero que tenha essa temporada sobre relacionamento esteja abençoando, servindo a sua vida. Nós não temos interesse nenhum a não ser pregar o Evangelho. Sim. Né? Nós estudamos bastante, nós lemos a respeito dos assuntos para poder trazer o melhor, servir você com o melhor. Então que nossos relacionamentos sejam baseados na obra de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. Escute esses episódios, decida agir em amor e mande para outras pessoas, para que de fato a humanidade pare de tentar um ser a fonte do outro, mas que sim, todos possamos ter a fonte divina. Amém. Amém? Continuem abençoados. Continuem abençoados.